Queridos irmãos, vamos voltar então à exposição do Evangelho de Marcos. Quero convidar você, estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos caminhar no versículo 14 e 15. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Amém? A palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependa-te e creia no Evangelho. Repete comigo, você que está em casa, repete comigo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependa e credes no Evangelho. Amém? Queridos irmãos, esses dois versículos ele traz uma ideia muito especial, que a grande ideia desse texto, na minha ótica, é que no tempo cumprido, Deus inicia seu ministério com a mensagem clara, que exige arrependimento e fé, diante de um reino que está em nós. Deus exige dos seus súditos e de todo aquele que quer participar deste reino, Deus exige arrependimento e fé. É muito importante agora o que eu quero situar você nesse momento na narrativa de Marcos. É muito importante isso. Nós estamos fazendo a exposição no Evangelho de Marcos e esse texto, esses dois versículos, ele encerra uma sessão e começa uma nova sessão. O texto diz que o texto diz que João foi preso. João, sendo preso, encerra a parte inicial do texto. Inicialmente, nós vemos o texto em 3 episódios, que esses episódios tratam da preparação do ministério de Jesus em estabelecer o seu reino na terra. O primeiro episódio, nós falamos a respeito da aparição de João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus, preparando o caminho do Messias, conforme prometido lá no Antigo Testamento. No segundo episódio, nós vemos Jesus sendo batizado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, é batizado, aprovado pelo Pai. É interessante que Jesus não precisava passar pelo batismo, até porque era batismo de arrependimento. Mas nós sabemos que Jesus batizou para se identificar com os meus pecados. Jesus, Hebreus capítulo 4, 15, diz que Jesus sofreu para que assim pudesse socorrer a nós, que somos pecadores, quando chegarmos diante dele. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece o pecado que tem afligido o teu coração. Por isso, vá a Jesus. Ele tem a resposta para você. Também vimos no terceiro episódio a tentação, onde Jesus é impelido pelo Espírito Santo, é levado para o deserto, e ali ele é tentado. É interessante esse momento, porque na primeira tentação, o primeiro Adão, ele cedeu às tentações do diabo no jardim. Mas aqui, o último Adão, Jesus Cristo, derrotou o diabo no deserto. E a derrota do diabo no deserto transforma as nossas vidas em jardim. Mas para isso você precisa ter Jesus no teu coração. E agora, queridos irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito desse momento em que conduzimos, então, o caminhar de Jesus, que ele vai para a Galileia e começa a pregar o Evangelho. O texto diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino. Quando nós olhamos a narrativa de Marcos e lemos esse texto, parece que a mesma velocidade que Marcos vai narrando o seu Evangelho, parece que essa velocidade está presente aqui. Se nós simplesmente lermos esse texto, sem olhar alguns detalhes, nós podemos pensar
que Jesus saiu da tentação e já começou imediatamente o seu ministério. Não, não aconteceu isso. É aquela mesma situação de Paulo. Quando parece que Paulo se converte, parece que Paulo já começa a pregar. Não. O texto diz lá em Gálatas que Paulo passou um tempo se preparando. Durante 14 anos, Paulo se preparou antes de efetivamente exercer seu ministério. Mas aconteceu também com Jesus. Então, olhando para o texto aqui, nós podemos entender isso. Principalmente quando o texto diz assim, depois de João ter sido preso. Observando os outros evangelhos, eu fiz aqui uma sequência de fatos que ocorreram antes de Jesus iniciar efetivamente o seu ministério na Galileia. Muitos fatos ocorreram. Jesus chama André, Pedro, Filipe e Natanael para o seu ministério, segundo João capítulo 1, 35 e diante. Jesus participa lá do casamento de Caná da Galileia. Podemos ver esse Marcos, e ali ele coloca, é interessante que ele coloca assim, mãe, mulher, a minha hora ainda não chegou. Próximo à Páscoa, nós vamos ver Jesus purificando o templo, lá em João capítulo 2, 13 a 16. Estando em Jerusalém na festa da Páscoa, nós vemos Jesus realizando vários milagres, vários sinais milagrosos. João 2, 23. Nós vemos também à noite Jesus tendo um encontro com Nicodemos, um momento muito especial. Jesus também passa um tempo com seus discípulos lá na Judéia, João capítulo 3, verso 23. João narra também que João Batista continua batizando em Enom, e aqui ele não tinha sido preso ainda. E João dá testemunho de Jesus. E Lucas afirma, interessante, que Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério, lá no capítulo 3 de Lucas 3, 23. E aí Jesus deixa novamente a Judéia, depois que Jesus percebe que coisas aconteceram ali, começa a surgir uma certa pressão, então Jesus novamente deixa outra vez e vai para Galileia. E nesse momento, quando Jesus vai para Galileia, que identifica com aquele texto lá de Marcos, capítulo 1, verso 14. E, queridos irmãos, quando nós fazemos um paralelo em João, capítulo 5, verso 1, com João, capítulo 2, verso 23, quando nós fazemos um paralelo com esses dois textos, podemos perceber que a distância desse versículo 1,14, quando João é preso e Jesus inicia o seu ministério, na realidade a distância é de quase um ano. Quase um ano. Que Jesus passou antes de iniciar seu ministério efetivamente na Galileia, no povoado. Jesus, então, passa pelo batismo, Jesus é levado pelo Espírito, impelido pelo Espírito à tentação. Depois Jesus passa um ano, mais ou menos, tendo relacionamento com o povo, cuidando da sua família, preparando já os discípulos que estarão compondo o seu colegiado. E aí então Jesus começa o seu ministério. Antes de entrar no texto, eu queria tirar algumas lições aqui para nós, principalmente para nós líderes, para você que tem liderado, para você que tem cuidado de pessoas, para você que tem sonho de realizar projetos, para você que tem um desafio, a você jovem que está começando uma caminhada nova. Aqui há lições preciosas que nós podemos tirar nesse texto. A primeira lição que eu tiro é escolher uma equipe vai além de nomes. Escolher uma equipe vai além de nomes. E é preciso passar tempo com ela. Queridos irmãos, Jesus, ele não iniciou seu ministério sem antes encontrar uma equipe, sem antes estar com esta equipe. É interessante que no verso 2, no verso 3, no verso João 3, 22, há um destaque importante ali. O texto, João narra que Jesus passou um tempo com seus discípulos. Então, Jesus, neste um ano, Jesus valorizou a sua equipe, Jesus esteve com seus discípulos, ainda não na sua totalidade, mas ele desenvolveu o relacionamento.
precisamos desenvolver relacionamento com os nossos liderados, com aquelas pessoas que estão à nossa voz. Esse momento da Covid-19, nesse momento dessa pandemia, é muito importante você desenvolver relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Momento muito propício para isso. Outra lição que eu quero tirar desse momento de Jesus é manter o convívio familiar. Jesus deixa Nazaré, passa por esse momento, mas Jesus não abandona a sua família. Jesus era um filho presente. E nós podemos observar que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente no casamento, valorizando a família. Nossa igreja é uma igreja que valoriza a família. Os pastores dessa igreja valorizam a família. Por isso que nós temos muita dificuldade de aceitar passivamente o divórcio. Quando as pessoas falam para nós que estão se divorciando ou abandonam a sua família, olha, precisa conhecer a Cristo e a verdade de Deus a respeito de manutenção da família. Manutenção da família. E a última lição, caminhar um tempo com Deus. Jesus caminhou um tempo com o Pai. Jesus já tinha passado pela tentação, foi vitorioso, entretanto, ele teve esse tempo com o Pai. Dedica tempo ao Senhor. Amém? Vamos agora, então, para o texto, dando continuidade depois desse momento em que tiramos algumas lições preciosas da forma que Jesus se preparou para dar o início ao seu ministério. O texto diz que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia. Esse versículo, ele é um marco na vida de dois pregadores, cuja ênfase é o arrependimento. É interessante que o arrependimento e fé é a mensagem em todo o evangelho, em todo o ministério de Jesus. Arrependimento e fé é a mensagem da igreja, é a mensagem dos discípulos, e arrependimento e fé é a nossa mensagem. Essa mensagem de Jesus, ela sintetiza a mensagem que precisamos pregar ao coração daqueles que carecem de Jesus. Arrependimento e fé. É a exigência do reino. João Batista, então, ele pregava o evangelho do arrependimento no deserto, e é interessante que João cumpre fielmente o seu ministério, cumpre fielmente o seu ministério. Talvez poderiam pensar, bom, João cumpriu fielmente o seu ministério, agora o resultado de tudo isso é a glória. Não. O texto diz que João foi preso. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E na prisão de João, então, nós vemos agora o início do ministério de Jesus, também trazendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de boas novas de Deus para nós. Boas novas de Deus para nós, cuja ênfase é arrepender e crer. E este é o tema da nossa mensagem. As boas novas de Deus para nós. As boas novas de Deus para nós. Queridos irmãos, as boas novas de Deus para nós nos mostra, primeiramente, que o resultado do nosso trabalho é para a glória de Deus. Eu vejo isso quando o texto diz, novamente repetindo, João tinha sido preso. Literalmente, a tradução aqui é depois de João ter sido entregue. A tradução literal é depois de João ter sido entregue. E João, não Batista, o escritor do Evangelho, usa o mesmo verbo em 4 outros momentos, onde Jesus é entregue. Onde Jesus é entregue a Pilatos, Jesus é entregue aos judeus, Jesus é entregue aos romanos, Jesus é entregue principalmente à morte, o final. Então, a vida cristã é uma vida de entrega. Aí nós vamos entender o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E nós podemos entender, então, que esta morte de João Batista, porque João Batista foi preso, porque João Batista sofreu tudo isso, nós iremos estudar isso posteriormente, mas temos isso lá em detalhe em Marcos capítulo 4, verso 14, onde Marcos trabalha recordando o que aconteceu com João Batista, o motivo pelo qual ele foi preso, o motivo pelo qual ele foi decapitado. No ponto de vista humano é isso, mas nós sabemos que ele foi entregue, ele foi preso com um propósito específico de Deus. Deus usou Herodias, Deus usou para cumprir o seu propósito, assim como Deus nos usa para isso também.
João Batista é preso, então Jesus começa o seu ministério. Foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino. Então Jesus começa seu ministério pregando o evangelho do reino. E o texto diz que Jesus pregava nas vilas, pregava nas aldeias, pregava na sinagoga, Jesus pregava em todo lugar. Cada coração sem Cristo é um campo missionário e Jesus estava ali pregando. Queridos irmãos, e a palavra pregar aqui indica a leitura, é uma mensagem que alguém precisa ler que um rei mandou. Era comum no passado, no período mais medieval, era comum, por exemplo, o rei dar uma mensagem ao arauto, e esse arauto ia para a comunidade, ia para um povoado, ali ele ficava no meio da praça, e ele pregava aquela mensagem, ele falava aquela mensagem, ele era o arauto do rei. A ideia é exatamente aqui. Pregar é ser o arauto do rei. Pregar é ser a pessoa que Deus vai te usar para falar o coração das pessoas. Eu gosto muito de Mateus, capítulo 9, é um texto que me chama muita atenção, e eu creio que ele resume bem esse momento de Jesus. Mateus, capítulo 9, verso 35 diz: Ia Jesus passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas a enfermidade e doença. E ao ver as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Queridos irmãos, nós estamos vendo esse contexto hoje. Assim como Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, pregando a palavra, pregando a mensagem do reino, as boas novas do reino, nos povoados, nas ruas, nas comunidades, nós precisamos fazer isso. Não podemos permitir que a pandemia nos impede de cumprir a missão do Senhor. Não podemos permitir que essa pandemia, que esse isolamento social nos impede de falar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Precisamos testemunhar, precisamos falar do amor de Deus. É o que Jesus fazia. E Jesus então pregava as boas novas de Deus. As boas novas de Deus. Queridos irmãos, e quais são as boas novas de Deus? Aí o verso 15 traz isso. O que Jesus pregava? O que você tem que pregar? Aqui está uma síntese da mensagem que você tem que falar ao coração das pessoas. O que Jesus pregava? O verso 15 diz: Jesus pregava as boas novas de Deus. E essas boas novas de Deus eram: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem de boas novas de Deus. Entretanto, nós vamos perceber que no conceito daqueles religiosos essa mensagem não era muito boa. Talvez essa mensagem não seja tão boa para você, porque você vai ver que isso implica decisões e posicionamento. Bom, vamos olhar um pouquinho mais esse texto. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós observamos essa mensagem, as boas novas de Deus para nós, é uma mensagem, ela é bilateral. É uma mensagem que tem dois lados. Essa mensagem nós temos o lado de Deus e temos o lado do homem. Essa mensagem nós temos no lado de Deus a pessoa de Jesus Cristo, que pela cruz dá a todos a oportunidade de salvação. E tem para o nosso lado, o lado do homem, a necessidade de fazer parte como súdito deste reino, de arrepender e crer. Queridos irmãos, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, esta é a parte de Deus. Agora é interessante como Marcos trabalha essa palavra. A palavra aqui contém o verbo está no modo indicativo. Por que é importante fazer essa observação? É que no modo indicativo, a declaração é feita com segurança. Trazendo no modo subjetivo, poderia ser uma dúvida. Não, Marcos teve o cuidado de trazer exatamente no modo indicativo, dizendo que a parte de Jesus, que cabe a Jesus, mesmo que vai trazer
não tão boas notícias no primeiro momento para nós. É algo que traz segurança. É uma declaração de segurança. Então vamos a esta declaração, porque as boas novas de Deus mostra a promessa. Olha só interessante. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. As boas novas de Deus mostram que a promessa lá do passado se cumpre no presente. Mas que esse desfecho final desta promessa está no futuro, futuro próximo. E nós vamos entender isso. Vamos caminhar então um pouquinho. O tempo está cumprido. Interessante também porque Marcos usa a palavra kairos. Existem duas palavras no grego para poder pensar em tempo. Tem a palavra cronos, que é o nosso tempo, o tempo do nosso relógio, é o tempo que vivemos. Hoje, às 9 horas, eu sabia que eu tinha que começar o culto e estamos aqui juntos. E tem a palavra também, a palavra kairos, que essa palavra é tempo oportuno, é o tempo certo. E Marcos usa exatamente aqui, o kairos está cumprido. O tempo de Deus está cumprido. A ocasião oportuna está cumprida. O tempo de intervenção de Deus, o tempo que Deus escolheu, a sua promessa está cumprida. Queridos irmãos, aqui nós podemos tirar duas lições. Primeiramente, esse momento se cumpre, é o momento em que a palavra de Deus, é o momento que as promessas de Deus lá no Velho Testamento, a respeito da vinda do Messias, foram totalmente cumpridas. Aquilo que Jesus, aquilo que o Pai, aquilo que o Filho, aquilo que o Espírito Santo prometeram lá no início. Lá em Gênesis 3,15 se cumpriu. Gênesis 3,15 diz que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, no tempo presente, Paulo Gálatas diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. E foi exatamente nessa plenitude. Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus. Também é um tempo em que o João Batista havia anunciado. João Batista já estava anunciando esse momento. Então mostra que a palavra de João Batista era verdade. João Batista falou assim, olha, eu vou batizar vocês com água, mas vem o tempo, muito próximo, que vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, não sou digno. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, então, esse tempo é um tempo em que cumpre a profecia do Velho Testamento, mas cumpre também a palavra de João Batista. E, queridos irmãos, e esse tempo para chegar, para que nós pudéssemos desfrutar deste tempo, para nós é tão simples, talvez. Por isso que eu acho que as pessoas não dão valor à salvação, não dão valor ao sacrifício de Cristo, não dão valor a essa oportunidade que temos de ser súdito do reino, porque não compreende exatamente aquilo que Jesus fez por nós. A morte de Jesus na cruz não foi algo simples, queridos irmãos. Ele assumiu o meu pecado, assumiu o teu pecado, para estar com o Senhor ali, para que nós possamos estar com o Senhor na glória. E Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele narra muito bem esse momento, ele diz, tenho entre vós o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de homem, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. E a palavra aqui no grego, a palavra kenose, é abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua saudade, da sua divindade, abrir mão. E assumir na forma humana, a forma não só humana, mas de servo, e tornando semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, e como humano, Jesus se humilhou, tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Então esse tempo cumprido, esse tempo chegou, o tempo está cumprido, no tempo de Deus. Jesus, Filho de Deus, amado pelo Pai, ungido pelo Espírito Santo, chegou. Presta atenção no que eu vou falar agora. Chegou o tempo de Jesus entrar na história. Jesus entrou na história. E Jesus, ao entrar na história, reescreveu a história. Presta atenção agora. Jesus precisa entrar na tua história.
Jesus precisa reescrever a tua história. E, queridos irmãos, ninguém fica neutro diante de Jesus. Diante de Jesus, ou você o aceita, arrependendo e crendo nas boas novas, no Evangelho, ou você o rejeita. Não existe meio termo com Jesus. Ninguém fica em cima do muro com Jesus. Porque quem está em cima do muro, na realidade, não está com Jesus. Está enganando a si mesmo. Porque não desfruta do que o mundo oferece temporal e não vai desfrutar da mansão celestial eterna. Então, se você está em cima do muro, toma decisão. Você não está neutro. Não existe um mais ou menos. Não existe um pé na terra e um pé no céu. Não existe. Por isso que é um compromisso. E Deus está próximo. E continuando então o texto, nós vemos então que Jesus, Filho de Deus, amado do Pai, ungido pelo Espírito Santo, chegou. E Jesus quer entrar na sua história para reescrever a sua história. Queridos irmãos, a primeira vinda de Jesus principia o final da história da humanidade. Depois de Jesus, essa humanidade não terá uma outra história. E a história da humanidade findará quando Jesus voltar. Por isso que é muito importante você entregar a sua vida a Jesus. É muito importante você convidar Jesus para entrar no seu coração. Agora, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Para os judeus, o reino de Deus era... Por isso que não é tão boas novas que eu falo, as boas novas de Deus, que para os judeus não foi tão boas novas assim. Vamos entender aqui. O reino de Deus está próximo. Para os judeus, o reino de Deus era o reino de Israel. Para os judeus, o Messias seria um rei político. Para os judeus, Jesus viria e iria destronar a liderança dos romanos. Jesus ia expulsar os romanos. O tempo de Israel seria aquele tempo áureo que foi no reinado de Davi. Na concepção dos judeus, na compreensão dos judeus, era exatamente isso. Isso não estava diferente na vida dos discípulos. Nós podemos ver que os discípulos vão caminhando nessa direção, toda hora entendendo, principalmente Pedro, muito consanguíneo, uma pessoa muito agitada, ele queria resolver as questões. Pode ver que na visão de Pedro ali, era um reino terreno. Mas, queridos irmãos, o reino de Deus está próximo, mas o reino que Jesus está se referindo não é um reino visível, é um reino no teu coração. O reino de Deus, os reinos está próximo, é um reino no coração. Onde Deus vai e no nosso coração reinar. Jesus, como rei, estará vindo reinar sobre os corações do seu povo. Jesus, como rei, está vindo reinar no coração daqueles que entregaram a sua vida a Ele. Então, a parte de Deus é dizer, o tempo chegou e o reino de Deus está próximo. Por que está próximo? Porque, para mim, o reino de Deus já chegou. A primeira parte do reino de Deus, nós vamos compreender isso ainda. A segunda parte ainda não, mas a primeira parte, invisível, já chegou. Está no meu coração. Chegou já no teu coração? Você é súdita do reino de Deus. Chegou no meu coração. Agora, como você pertence ao reino de Deus? Como você pode desfrutar das boas novas de Deus? Aí vem a parte humana. Aí vem a nossa parte humana. E é interessante, irmãos, que na primeira parte, na parte de Deus, o verbo está no modo indicativo, dizendo que é algo que podemos confiar, que o reino de Deus está próximo, o tempo já chegou. Agora, quando Marcos trabalha agora na parte humana, ele muda o verbo. O modo do verbo agora é imperativo. O modo do verbo agora é uma ordem. Marcos agora está indicando a intenção de quem fala. É uma ordem. Queridos irmãos, e qual é a nossa parte? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui é uma ordem. Arrepender e crer não é opção. Se você deseja fazer parte do reino de Deus, não é opção. Não é algo que você pode simplesmente escolher e pertencer ao reino.
Nosso pastor pregou sobre as viúvas, sobre as virgens. E ali nós vimos nitidamente que somente 5 participaram das bodas com o noivo. Por quê? Porque elas tomaram a decisão, elas se arrependeram genuinamente. Elas creram no Evangelho. Ao demais que as outras, encarava de forma paliativa, apenas de forma superficial. Ia na igreja de vez em quando, participava do culto de vez em quando, lia a Bíblia de vez em quando, não tinha compromisso com o reino. E a ideia aqui, por estar no modo imperativo, não é opcional. Ou você quer, ou você não quer. Você não é obrigado a isso. Se você quer ter uma vida, um encontro real pessoal com Jesus, arrependa e creia. Se você não quer, você fique à vontade. Mas a palavra de Deus é muito firme. Agora vamos entender um pouquinho arrepender. Queridos irmãos, arrepender vem da palavra grega metanoia. Significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de caráter. Arrependimento é mudança. Queridos irmãos, arrependimento é você estar indo nessa direção e fazer isso. Você está caminhando na direção do mundo, aí alguém vem na contramão dizendo, olha, arrependa e creia, venha comigo. Então você vai seguir nessa pessoa. Eu passei para os irmãos uma série que foi indicada pela Ordem dos Pastores, para os pastores, uma série muito interessante, fala a respeito da vida de Jesus. Ali diz que você pode contribuir ou não, mas não há necessidade, a não ser que você queira. E essa série, ela tem no início da série, tem vários peixes andando numa direção e somente alguns pequenos peixes andando na outra direção. E é interessante que à medida que vão se cruzando, alguns peixes vão mudando de cor e seguem na direção. A ideia ali é, Jesus está seguindo, e à medida que as pessoas vão seguindo a Jesus, algumas pessoas entregam o caminho a Jesus. Isso é arrependimento. É você entregar a vida a Jesus. E outra coisa que precisamos fazer para desfrutar das boas novas do Evangelho, arrepender e depois crer. Crer no Evangelho. Crer implica em fé. Olha, presta atenção. Crer implica em fé. Crer implica em conhecimento. Crer implica em confiança. Crer implica em aceitação. Queridos irmãos, se você diz que crê, mas não busca conhecimento da palavra, você tem que avaliar se realmente você crê. Se você diz que crê e não aceita as escrituras, não aceita os princípios eternos de Deus para a tua vida, você precisa avaliar se realmente você crê. Se você diz que crê e não confia na palavra de Deus como palavra eterna, palavra que traz transformação, vida, conselho, restauração, mudança de comportamento, de caráter, você precisa avaliar se crê. Crer, queridos irmãos, não é algo simplesmente no campo emocional, no campo do pensamento. Crer é atitude, crer é ação, crer é confiança, crer é determinação, crer é buscar conhecimento, crer é aceitar Cristo. Por isso, este é nosso desejo que vocês possam conhecer, buscar, desejar ler a palavra de Deus. E crer implica em obediência, queridos irmãos. Obediência. Nós podemos ver nitidamente isso, nós vamos estudar esse assunto já domingo que vem, quando Jesus busca formar a sua equipe. E é interessante que nós vemos ali 4 homens. Aqui narrando, posteriormente vamos ver isso, 4 homens. No verso 18 ele chama Pedro e André. E depois ele chama Natanael e Filipe. E esses homens, o texto diz que eles largaram tudo. Agora é interessante, queridos irmãos, Pedro não largou a família dele. Aceitar Jesus não implica largar a tua família, como alguns fazem erradamente. Aceitar Jesus não implica largar seu emprego, a não ser que Deus dê uma direção para você. Aceitar a Cristo implica em priorizar Cristo na sua vida. Queridos irmãos, o rei chegou, o reino de Deus está próximo, e o caminho para viver este reino é arrependimento e fé. Você deseja isso? Amém? Mas eu quero trazer algumas aplicações para a tua vida.
Eu quero que você esteja bastante atento nessas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para vocês, queridos irmãos, foi interessante que eu ouvi de um pastor essa aplicação, expectativa. Primeira aplicação, queridos irmãos, não tenha expectativa errada sobre o reino de Deus. Repete comigo, não tenha expectativa errada sobre o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Para os judeus, era muito estranho quando Jesus chegou pregando a sua mensagem. O tempo está próximo, o tempo chegou, o reino de Deus está próximo, arrependa e creia. Por que para ele era muito estranho isso? Porque Jesus teve todos aqueles conflitos com o povo, com os religiosos, até mesmo com os discípulos, devido à compreensão que eles tinham errado das Escrituras. Olha o jovem rico. Quando Jesus perguntou, ele respondeu correto. Isso eu tenho cumprido desde a minha infância. Mas Jesus falou, vai, vende tudo que tem e segue-me. Por quê? Porque, queridos irmãos, a concepção que eles tinham que o reino de Deus está relacionado a este mundo. Os judeus esperavam o reino de Deus fosse marcado pelo domínio do mundo, onde Israel exerceria o poder sobre todas as nações conhecidas da época, onde Israel seria novamente uma nação poderosa, como na época de Davi, e o Messias seria um guerreiro que libertaria Israel do domínio romano e levaria o seu povo em glória e paz. Aqui é um equívoco, aqui é um erro, aqui é uma expectativa errada a respeito do reino de Deus. E, queridos irmãos, há muitas pessoas que ainda estão pensando da mesma forma que os religiosos da época de Israel. Há muitas pessoas que estão pensando, inclusive cristãos, que estão buscando viver o reino de Deus neste mundo. Há muitas pessoas que têm canalizado as suas forças, tudo que têm, para servir o reino de Deus neste mundo. Aliás, para servir o reino deste mundo. Isso é uma compreensão errada. Queridos irmãos, volto a dizer, você não tem que abandonar sua família, seu emprego, nada disso. Você precisa viver o reino de Deus aonde você estiver. Você precisa compreender que o reino de Deus está no seu coração. Isso implica viver de acordo com a vontade de Deus. Essa forma de pensar é muito clara em seus objetivos. Em suas buscas aqui é priorizar as coisas de Deus. E, queridos irmãos, é importante pensar isso. Por isso que Jesus trata nesse texto o reino de Deus em duas etapas. O reino de Deus aqui é tratado em duas etapas. Primeiramente, o reino de Deus, na primeira etapa, o rei, nesse primeiro momento, ele é o servo sofredor, cujo trono deste rei é a cruz. Esse reino de Deus, na primeira etapa, é a etapa ao qual nós estamos vivendo hoje. Nós podemos ver que o reino de Deus, o trono desse rei, é a cruz. Foi exatamente por isso que Marcos escreve para os crentes em Roma, porque ele estava inserido numa sociedade onde prevalecia o poder, prevalecia a autoridade, onde para aqueles cristãos, como que Jesus, o rei dos cristãos, fosse tão frágil porque morreu numa cruz. Eles não compreendiam que aquele rei que morreu na cruz, cujo trono era a cruz, é o rei dos reis, senhor dos senhores, porque estamos ainda na primeira etapa, queridos irmãos, estamos vivendo a primeira etapa deste reino. O rei veio reconciliar com seus súditos. Nessa primeira etapa, Jesus, o rei, veio reconciliar com seus súditos. Jesus veio oferecer o perdão, Jesus veio oferecer a reconciliação. Nessa primeira etapa, o rei vai ser humilhado, rejeitado, morto e sepultado, como ocorreu com Jesus. Nesse primeiro momento, Jesus é um servo sofredor e o seu trono é a cruz, conforme já falamos. Nesse primeiro momento, esse rei veio dar a vida por todos, veio dar a vida pelos romanos, pelos gentios, por todos nós. E os judeus não conseguiam compreender aquilo que Isaías escreveu lá em Isaías capítulo 53. É interessante que, por mais que ele lesse aquilo, eles não conseguiam compreender. E olha que eles leram aquilo várias vezes. A mesma coisa acontece conosco. Nós lemos a Bíblia, parece que não entendemos.
E é um reino de natureza espiritual, não visível aos olhos comuns. É de natureza espiritual, porque esse reino é no nosso coração. Jesus reina sobre o nosso coração. É um reino invisível. Esse, queridos irmãos, é o reino o qual nós fazemos parte. É o reino invisível, a primeira parte desse reino. Agora, a segunda parte desse reino, queridos irmãos, é um reino glorioso. E Paulo, continuando a escrever sobre o assunto lá em Filipenses, capítulo 2, verso 19, ele diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, nesse reino, quando Jesus voltar, Satanás será preso e será derrotado, preso eternamente. As nações serão julgadas e condenadas. Haverá novo céu e nova terra e estaremos para sempre na presença do Senhor. Queridos irmãos, precisamos compreender isso. Nós somos súditos do reino de Deus, mas estamos vivendo a primeira parte deste reino. A segunda parte ainda virá. A segunda parte será quando Jesus voltar. Aí ele não vai vir mais como servo sofredor. O trono dele não será a cruz, mas será nos céus. Lá em Apocalipse capítulo 4 diz que Deus está no trono e ele virá com poder e grande glória. Amém? Mas outra aplicação que eu quero fazer rapidamente é que o Rei Jesus veio, está entre nós e precisamos ter relação com eles. Queridos irmãos, dizer que pertence ao reino de Deus, dizer que é súdito do reino de Deus, sem ter relacionamento com ele, é muito estranho. Olha, por exemplo, que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Atos, capítulo 20, verso 24, mas em nada tem minha vida por preciosa, contanto que cumpre com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Isso é relacionamento com Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós, como súdito do reino, precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos ter relacionamento com Cristo. Precisamos ter relacionamento. E outra aplicação que eu quero fazer, queridos irmãos, não busque paz nem justiça neste mundo. Você é cidadão do reino de Deus. Se você é cidadão do reino de Deus, busque paz, justiça em Deus. Talvez você está com um problema e não consegue resolver junto ao seu advogado, junto ao juiz. A palavra de Deus diz que nós temos o advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Talvez a notícia dessa semana trouxe transtorno ao teu coração. Você é empresário, você é uma dona de casa, ou você é um trabalhador e ficou preocupado com o que vai acontecer. Acalme o teu coração. A tua vida está nas mãos de Deus. Você é súdito do rei. É o Senhor que cuida de ti. Acalma o teu coração. Não espere neste mundo justiça. Não espere neste mundo paz. Por isso que Jesus falou: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dor como Jesus. Não vou a dor como o mundo a dá. A paz de Jesus. Queridos irmãos, não espere justiça nem paz neste mundo. Outra coisa, pensa nisso, queridos irmãos. Se você pertence ao reino de Deus, é preciso dar frutos. Aliás, é preciso dar fruto. É preciso dar fruto. Queridos irmãos, precisamos ver os sinais do reino de Deus na nossa igreja hoje. Precisamos ver os sinais do reino de Deus. Queridos irmãos, essa semana, ontem particularmente, eu recebi um vídeo que me deu uma alegria profunda, muito profunda. Há uma situação que eu estava trabalhando e a pandemia me impediu de continuar trabalhando naquelas vidas. E eu recebi esta semana um vídeo em que Deus restaurou o relacionamento daquelas vidas. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: a pandemia parou você, mas eu estou agindo, o Espírito Santo está agindo. E eu pude ver o Espírito Santo agindo. Queridos irmãos,
Nós precisamos dar sinais dentro da igreja e fora da igreja que nós realmente pertencemos ao reino de Deus. Nós precisamos dar sinais do perdão. Nós precisamos dar sinais de andar humilde diante de Deus. Nós precisamos dar sinais da nossa fé, da nossa confiança que Deus está cuidando de todas as nossas necessidades, que Deus está cuidando das nossas finanças, Deus está cuidando da nossa saúde, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando de cada detalhe. Precisamos dar sinais da nossa alegria. A nossa alegria vem do Senhor. A fonte da nossa vida é a alegria do Senhor é a nossa esperança. Agora, onde estão os sinais que você é súdito do Rei? A igreja precisa confessar e abandonar os seus pecados e começar a viver uma vida para a glória de Deus, porque o reino de Deus não é deste mundo. Agora, queridos irmãos, ainda uma outra aplicação já estamos encerrando, que a porta para entrar no reino é arrependimento e fé. Não é das obras, não é da religião. É interessante, queridos irmãos, quando nós observamos, Jesus estava diante de religiosos. E aqueles religiosos, eles estudavam a palavra de Deus. Os saduceus, os herodianos, os fariseus eram estudiosos da palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Entretanto, Jesus mandou que eles se arrependessem e crescem. Queridos irmãos, talvez você seja um religioso, só religioso, mas a sua mensagem não cumpre os requisitos estabelecidos por Deus. Aliás, se a sua religião não cumpre os requisitos estabelecidos por Deus, arrepender e crer no Evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é a palavra de Deus. Se você não arrepender e crer no Evangelho, você não é súdito do reino. Por isso que a palavra de Deus diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E ela que fala da vida eterna, da salvação. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Arrependimento e crer. É a única forma, é a porta de entrada do reino. E por último, irmão, você pertence a esse reino. A você que está me ouvindo, você pertence a esse reino. Você já entregou a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz, todos pecados e separados estão da glória de Deus. Então, todos pecados, você é um pecador. Romanos 3, 23, todos pecaram. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E essa morte não é a morte física, como alguns pensam. É uma separação eterna de Deus. O céu é real, o inferno também é real, mesmo que você não creia. Mas está na Bíblia. Ou senão você vai ter que tirar textos, como em Daniel, como em Apocalipse e outros textos. É real, o inferno é real. E o inferno não foi criado para os homens, foi criado por o diabo e seus demônios. Entretanto, no momento que o primeiro Adão perdeu, lá no Jardim do Éden, a batalha com o diabo, no momento da tentação, ele deu legalidade ao diabo de entrar neste mundo e passa a ser agora o mundo, o final da vida de todo homem, o inferno. A Bíblia diz isso. Mas Cristo, ao vencer o diabo na segunda tentação, Cristo, o último Adão, traz novamente a restauração desta oportunidade de você estar no jardim com o Senhor. O pecado tirou você do jardim e colocou no deserto. Cristo tira você do deserto e coloca no jardim. E você precisa entregar sua vida a Jesus. Então você precisa primeiro reconhecer que é pecador, reconhecer que o pecado leva à separação eterna. Mas Romanos capítulo 5, verso 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer entregar sua vida a Jesus? Entrega a mim, Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, abre a porta da minha vida, do meu coração te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero encerrar este momento, queridos irmãos, orando por você. Talvez você é súdito do reino, mas está focando a sua esperança, a sua alegria, esperando justiça somente neste mundo. Eu quero convidar você a olhar para Cristo. Talvez você é súdito do rei, mas não está dando sinais de transformação de vida. Eu quero levar você neste momento a dar sinais, perdoando, restaurando, trazendo momento.
Mas talvez você que não teve encontro real com Jesus, eu quero convidar você a entregar a vida a Jesus. Eu quero convidar você a reconhecer que é pecador e entregar a sua vida a Jesus. Eu quero fazer 2 orações, mas a primeira oração é entregando a vida a Jesus. Se você quer entregar a vida a Jesus, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abra a porta da minha vida, do meu coração, e Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Porque eu sou pecador e compreendo que eu preciso arrepender dos meus pecados e crer no Evangelho. Por isso, Senhor Jesus, entra no meu coração, reina sobre o meu coração. Pai, eu sim oro em nome de Jesus. Amém. Agora você que, querido irmão, que é súdito do rei, está com problema, eu quero orar com você, desafiando você a colocar seus problemas, suas dificuldades, sua esperança, sua justiça, sua paz nas mãos do Senhor. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu sou súdito do reino, eu sou súdito do reino. Senhor Jesus, eu quero neste momento renovar a minha aliança com o Senhor e declaro que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Por isso, Pai, a partir de hoje, eu não mais confiarei, não mais olharei, não mais vou me assustar, ficar com medo diante das notícias que eu ouço, porque a minha confiança, a minha fé está no Senhor. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou dar sinais que eu realmente sou súdito do Rei. E eu vou, a partir de hoje, aplicar o fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu vou me humilhar na tua presença, eu vou praticar o perdão, eu vou viver de intimidade com o Senhor, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.